CBN Recife, Economia e Negócios. Oferecimento Sicredi Recife, soluções financeiras para você crescer. Economia e Negócios com Écio Costa. Écio, boa tarde. Boa tarde, Mário. Boa tarde, Dani. Boa tarde, ouvintes da CBN. Boa tarde, Écio. O imposto de exportação vai arrecadar 6,6 bilhões de reais, mas pode custar muito mais. Pois é, Dani, a gente vê aí um retrocesso, né, nesse imposto de exportação. O que acontece? Para garantir a receita de 28,9 bilhões de reais com a reoneração dos combustíveis, o Ministério da Fazenda decidiu taxar as exportações de petróleo cru em 9,2%, né, um montante que vai ser arrecadado por 4 meses de 6,6 bilhões de reais, impactando, por outro lado, o setor seriamente, né? O que aconteceu? Foi anunciado ontem, né, um formato para reoneração, garantindo uma receita de 22,3 bilhões de reais. Né? Ou seja, eles não reoneraram 100%, apenas 75%, abaixo, né, do que o Fernando Haddad prometeu entregar, né? E a ideia de tributar as exportações, então, serviu como um complemento para fechar a conta com esse adicional temporário, pelo menos por enquanto, né? Porque imposto no Brasil, veja lá, a CPMF, por exemplo, começa de forma temporária e depois nunca é retirada, né? Mas temporário aí por 4 meses com uma receita de 6,6 bilhões. O objetivo é mostrar a responsabilidade fiscal para o Banco Central poder baixar os juros antecipadamente, né? Só que a inflação no curto prazo pode ser afetada por esse aumento da gasolina, né? Com forte peso no IPCA. A gasolina é um dos itens que tem maior peso na formação do IPCA. Quando a gente vai olhar, ontem, por exemplo, eu sabia que isso ia acontecer, enchei o tanque do meu carro lá a R$ 4,99 no posto aqui perto de onde eu moro, e hoje já está a quase R$ 5,60, né? Um aumento aí de 12%, né, de um dia para o outro, certo? Só que aí esse impacto do IPCA pode ser maior que o efeito positivo, né, causado por essa medida fiscal. Para vocês terem uma ideia, PetroRio, 3R Petroleum e Enalta são empresas petroleiras, né, além da Petrobras, mas que são privadas, e elas tiveram fortes quedas em suas ações por conta desse imposto anunciado de uma hora para outra, né, e a medida muda completamente os parâmetros para a exportação de petróleo brasileiro, além de trazer insegurança para o setor. Para essas empresas que têm um mercado externo como grande comprador, pagar 9,2% de imposto de exportação muda radicalmente sua tabela de custos e de retorno na atividade aqui no Brasil, deixando elas menos competitivas e gerando perda de mercado com menos exportações. Essa mudança também traz um temor que a medida gere nas empresas privadas uma sensação ainda maior de insegurança jurídica nos contratos de concessão de áreas de exploração de petróleo. E isso pode reduzir o interesse externo nos próximos leilões, né, para explorar o setor de óleo, gás e energia aqui no Brasil. E importante, né, para finalizar, a gente precisa entender que a economia funciona conectada nos diversos setores e mercados. Então, quando você taxa as exportações, o país exporta menos. Com isso, o câmbio é desvalorizado. E aí as importações de combustíveis, inclusive, né, porque a gente importa combustíveis, ficam mais caras. Então, taxar as exportações de petróleo pode trazer um efeito contrário ao desejado. Écio, obrigada. A gente se encontra amanhã. Tá joia, um abraço a todos e até amanhã.